Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol, Muniz e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, assistimos hoje ao presidente da República num evento oficial dentro de um prédio público repetir, com tradução simultânea, repetir para o mundo as mentiras e teorias da conspiração que ele vem propagando para os brasileiros já há meses, né? Mentir, repetir as teorias da conspiração que vem propagando há meses, Carol, e acrescentando algumas camadas de gravidade nesse pronunciamento, porque ele disse, ele expôs mais dados do que tinha exposto na live do ano passado a respeito de um inquérito ainda em andamento na Polícia Federal, um inquérito sem nenhuma conclusão acerca de fraudes em eleições. Ele esmiuçou dados desse inquérito em lâminas de PowerPoint, portanto, em slides. Se propôs a divulgar a íntegra desse inquérito, caso os embaixadores tivessem interesse nisso. Disse que não cometeu crime nenhum ao fazê-lo, embora responda a um outro inquérito na Polícia Federal a esse respeito. E com base nisso, ele disse que as eleições de 2020 não deveriam ter ocorrido, porque não havia conclusão a respeito desse inquérito, sustentou algo que o TSE vem desmentindo sucessivamente, ou seja, que hackers tiveram acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas, as senhas de servidores e que influenciaram no resultado da eleição. E o resumo que ele fez para os embaixadores de toda essa pantomima, porque não tem outro nome para a gente chamar, foi de que as eleições não são seguras, e ele insinuou em diversos momentos que pode não ocorrer eleição. Que não tem como ocorrer eleição com esse sistema, que o sistema é totalmente permeável à fraude, que as últimas eleições foram fraudadas. Então ele repetiu que as eleições, inclusive a que ele ganhou, a que lhe rendeu o mandato que ele ocupa agora, e mandatos a seus filhos, foram fraudadas. Insinuou que os ministros do Supremo têm dívidas de gratidão com o PT e ministros do Supremo e do TSE, e que por isso atuam contra ele em favor do ex-presidente Lula. Enfim, ele pintou o cenário de um golpe, um cenário de não só a não aceitação do resultado das eleições, como da possibilidade de que não haja eleições. É de uma gravidade inaudita, não tivemos nada tão grave até aqui. Dentro do Palácio, com a convocação desses embaixadores tendo sido feitas pelo aparato de Estado. Foi o Itamaraty que se encarregou de mandar uma comunicação oficial convidando os embaixadores de diversos países a estarem na presença do chefe de Estado do país no qual eles servem. Portanto, algo que é de difícil recusa. Se você é um funcionário que serve num país e você é chamado a estar perante o chefe de Estado daquele país, você não recusa facilmente um convite como esse. E mais, as Forças Armadas como também partícipes e coadjuvantes desse enredo, porque em vários momentos Bolsonaro se referiu às Forças Armadas como nós, usou o pronome nós, repetiu que ele é o chefe supremo das Forças Armadas e que nós não assistiremos como espectadores. Nós não fomos convidados para participar de uma foto e nós não fomos convidados para endossar uma fraude, ou seja, ele está dizendo que uma vez que as Forças Armadas foram convidadas, assim como várias outras instituições que não estão se arvorando esse poder que as Forças Armadas estão, a acompanhar o pleito, justamente porque há transparência da Justiça Eleitoral, então elas podem ditar os rumos da eleição. É muito grave o que aconteceu hoje. É uma escalada a mais de gravidade num quadro que já vem se agravando há semanas e que na semana passada tinha contado com um ato do ministro da Defesa ir ao Senado propor um teste de integridade absolutamente fajuto, com o voto em papel depois do voto impresso, ou seja, a pessoa pode votar de um jeito na urna eletrônica e de outro jeito em papel, aí sim cometendo uma fraude.
e aí sim mostrando vulnerabilidade do voto em papel e não do voto na urna eletrônica. Então a gente está numa escalada muito grave, é uma escalada que não é só retórica, é uma escalada de ações, porque o presidente da República convocar embaixadores para dentro do Palácio para desenrolar esse novelo é uma ação de Bolsonaro e é uma ação que conta hoje com a conivência de braços do aparelho estatal brasileiro. O Itamaraty não é um braço do bolsonarismo, ele é um órgão de Estado, ele é um Ministério das Relações Exteriores do Brasil. As Forças Armadas não são um brinquedo do presidente da República, elas são um aparato do Estado cuja função e a missão estão catalogadas na Constituição brasileira. Então, a gente teve hoje cometimento de crimes de responsabilidade em série e também de crimes eleitorais em série, porque a lei eleitoral também proíbe que você use dinheiro público, como é o prédio público, como é uma transmissão ao vivo dessa, como é usar servidores para fazer essa tradução simultânea e tradução por escrito e a própria transmissão, usar a TV pública, tudo isso para um ato eminentemente de campanha. Então, eu não sei, são muitos crimes cometidos diante dos olhos de todos e até aqui, já se passou 1 hora desde que terminou isso, não vimos o presidente do Senado, o presidente da Câmara, nem mesmo os ministros do Supremo e nem o Procurador-Geral da República, ninguém se manifestar a respeito do que a gente assistiu no Palácio do Planalto. Vera, a gente até separou aqui algumas mensagens de ouvintes que, claro, desde o início do Ponto Final estão mandando muitas mensagens repercutindo isso tudo. Eu separei aqui algumas, o Miro Mota foi um pouco de carona aí no comentário que a Carol fez, falando que era um mico planetário, e ele está falando que é de proporções que não dá para acreditar por envolver os representantes dos outros países, né? Ou seja, não bastasse as alegações que a gente já sabe que não se sustentam, né? Mas também por envolver esses outros países. E tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte de Natal, que ele pergunta, o Paulo Lira, ele pergunta quem vai pagar a conta dessa reunião com embaixadores? De onde vem o dinheiro? Porque como você mencionou, né, Vera, teve transmissão ali organizada pelo próprio governo, então teve todo o aparato, o uso do prédio, então tem essa questão também, né? Claro que é muito grave tudo que foi falado, mas tem um custo, né? Isso foi feito com dinheiro público, né? Custo, dinheiro público, e isso aí configura crime eleitoral. E esse mico planetário, Muniz, tem aí alguns itens a mais até para a gente trazer para a nossa discussão. Ele ficou dizendo sistematicamente que só 2 países adotam o mesmo sistema, num sinal, segundo ele, de que ele seria inseguro. E repetiu reiteradas vezes que o Brasil alimenta o mundo, como a tentar obter solidariedade dos embaixadores para o seu pleito. Afirmou que ele é bem recebido em todo lugar do mundo, como se isso fosse algum critério oferível. E falou que ele tem o apoio do povo cristão e ordeiro do Brasil, diferentemente do ex-presidente Lula. Um ato de campanha mais característico do que esse, não posso imaginar. Ô Vera, você falou aí de crime eleitoral. Vamos ouvir quem entende do assunto, né, de legislação. Está aqui com a gente o Walter Maierovitch, jurista, desembargador, nosso comentarista aqui na CBN. Oi, Maierovitch, boa noite. Obrigada por estar com a gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. E boa noite, Guilherme. Olha, eu não sei, eu vou fazer uma análise técnica, já que a análise política foi muito bem feita pela Vera e nada a acrescentar. Vera, Carol, Guilherme, eu estou achando que em todo esse quadro ocorreu um crime, um ato de lesa pátria. O presidente Bolsonaro convocou desembargadores para, atenção, futricar, fazer fofoca com base em inquérito, como a Vera destacou, não conclusivo pela Polícia Federal, mas conclusivo pelo tribunal, cujos técnicos verificaram que o erro foi do eleitor ao digitar e que aquela urna que foi objeto de investigação não tinha nenhum programa, não operava nenhum programa fraudulento. E Bolsonaro está cansado de saber disso e continua a usar
esse episódio de inquérito não conclusivo. Nesse ato de convocar representantes de outros países para fazer narração falsa, para colocar em dúvida um futuro resultado eleitoral, significa um ato indigno, um ato temerário. Foi como avisar o mundo por seus embaixadores que o Brasil não é sério. É uma republiqueta bananeira que fraude eleições e com isso o Bolsonaro evidentemente atentou à boa imagem da nação. E o que diz a Constituição Federal? Que existe crime de responsabilidade quando se atenta. E, evidentemente, Bolsonaro desmoralizou a justiça, o poder judiciário, outro poder, e nós temos a separação de poderes, e, por meio, atentou contra a justiça eleitoral. Existe, sim, crime de responsabilidade, que é verificado por impeachment. Existe também vários crimes eleitorais, em especial o princípio republicano básico que estabelece a igualdade entre concorrentes. O que o Bolsonaro fez, e como a Vera Magalhães destacou, usou o aparato do Estado, inclusive a TV Brasil, que é uma TV pública, para convocar embaixadores, representantes de outros estados, de outras nações, para transmitir notícia falsa, fake news, e obter o quê? Uma desmoralização do sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema vigente desde 1996, implantado quando estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Nelson Jobim. Então, o quadro, em resumo, é de prática, de ato, de lesa pátria, com o pior, o mais baixo nível, o da futrica e o da fofoca. É assim que eu vejo tecnicamente. Mairovitch, boa noite. Muito, muito obrigada por, enfim, trazer essa visão jurídica aqui para a gente, embasar juridicamente esse comentário no momento de extrema gravidade. O que ele fez também, a meu ver, e eu queria ouvi-lo sobre isso, foi investir contra cláusulas pétreas da Constituição, né? Porque a Constituição são cláusulas pétreas, né? Portanto, nem passíveis nem de emenda, a forma federativa do Estado e o voto direto, secreto, universal e periódico. Ao colocar em xeque a própria realização da eleição, o presidente não investe contra algo que é cláusula pétrea? Sim, sem dúvida alguma. Inclusive com relação à separação dos poderes. Sim. Ele além do que você coloca, ele investe contra um poder. E veja, a justiça eleitoral brasileira, ela nasce para combater a fraude, estabelecer a igualdade, a par condicio entre os concorrentes. E tanto atuou bem que na ditadura Vargas, o primeiro ato do ditador Vargas foi a de extinguir a justiça eleitoral para voltar à velha fraude. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está tentando desmoralizar a justiça eleitoral, que até agora, atenção, até agora, ninguém conseguiu comprovar nenhuma fraude em eleições. Então, Vera, você coloca bem que ele atenta à Constituição. E quem atenta à Constituição comete crime de responsabilidade, fica sujeito a impeachment. Aí é o problema. E como é que é esse impeachment contra o presidente da República e como são esses crimes que ele vem cometendo? Na realidade, o Bolsonaro, ele vem
incitando a crimes, vem fazendo apologia a crimes. Por quê? Porque ele tem duas pilastras, e você, Vera, sabe bem disso e comenta sempre. Ele tem, do lado criminal, um procurador-geral da República, que é o Aras, que é filho bolsonarista. E do outro lado, ele tem como uma barreira contra o impeachment a gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Sim. Pois é, Maiorovitch, eu ia justamente te perguntar sobre possíveis consequências, né? Você já falou aí de duas, o impeachment, que a gente sabe que não acontece porque ele tem apoio político, e o outro caminho seria via PGR, que a gente sabe que também tem atuado muito alinhado com o governo. Existe algum outro caminho, alguma outra possibilidade de investigação e até de algum tipo de punição? Existe sim, e a Vera apontou crimes eleitorais. E existe a Procuradoria Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral e que cabe a ela realizar apurações. E nós temos também um outro ponto. Existe um conselho, e eu não estou a falar do Conselho Nacional do Ministério Público, mas estou a falar do Conselho Superior, atenção, do Conselho Superior do Ministério Público, que tem atribuição para designar procurador para apurar irregularidades por inércia, por inação do Procurador-Geral da República. Então, existem mecanismos sim, e existe também a possibilidade, com relação ao presidente da Câmara, de o Supremo decidir uma vez provocado, que o presidente da Câmara, ao engavetar pedidos de impeachment, ele não comete um ato discricionário, mas sim um ato arbitrário, um ato ilegal. Por quê? Porque ele não submete a seus pares o quê? Notícias de graves crimes de responsabilidade. Então, o quadro é esse. E mais do que isso, está na hora da Justiça Eleitoral também se pronunciar e tirar de cena, agradecer as Forças Armadas e tirar de cena esse ministro pau-mandado do Bolsonaro, que é o general Paulo Sérgio Nogueira, que atua como ministro da Defesa e que não tem nada a ver com o sistema eleitoral e quer até palpitar, porque é um mero palpite, e criar agitação com apuração em paralelo, em voto em papel, quando o Congresso já decidiu sobre isso. Agora, Maiorovitch, eu queria também te ouvir a respeito da ameaça de descumprir decisões judiciais, né? Não é nada novo, a gente ouviu isso muito fortemente nos atos ali de 7 de setembro. Depois houve aquela carta para tentar distensionar ali a relação. Hoje o Bolsonaro voltou a ameaçar não cumprir decisões da Justiça Eleitoral para retirada de fake news, decisões que fossem feitas por ministros do TSE. E a gente viu hoje sair uma decisão nesse sentido do ministro Alexandre de Moraes. Queria te ouvir sobre isso, os mecanismos que estão sendo adotados até aqui não estão sendo suficientes, o que pode ser feito daqui em diante para evitar que esses descumprimentos venham a acontecer. Na realidade, o descumprimento de decisão judicial, e é bom lembrar que decisões judiciais pela Constituição precisam ser cumpridas, porque cabe ao Poder Judiciário a palavra final, como se diz aí no popular, cabe ao Supremo a palavra final, ou seja, e às vezes errar por último, mas é o sistema democrático é assim. Então, decisões judiciais precisam ser cumpridas. Agora, com relação a esse discurso do Bolsonaro, que não é novo, com relação ao descumprimento, isso gera, evidentemente, ele faz apologia de crimes, ele cita crimes, ele viola a Constituição com crimes de responsabilidade. Isso efetivamente precisa usar órgãos persecutórios se movimentarem. Com relação ao não cumprimento da retirada daquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele pega sempre decisões do Alexandre de Moraes, do ministro Barroso e do ministro Fachin,
o ministro Barroso, que será presidente do tribunal em agosto próximo, o Barroso, que já foi ministro, e o Fachin, que é o atual ministro, e que chegou e fez bem com relação a isso, a se reunir com embaixadores, isso lá atrás, e parece que o Bolsonaro marcou isso na sua caderneta e está agora tentando dar uma volta. O ministro Fachin chamou os embaixadores, falou de observadores que serão convocados e convocou observadores, que são observadores evidentemente externos, por exemplo, a OEA, para acompanhamento de eleições. E mostrou esses embaixadores que a eleição será, e como sempre foi, transparente. Então, tem todo esse quadro de um Bolsonaro o tempo inteiro a mostrar, e basta ter olhos de ver, como a Vera tem assinalado sempre, basta ter olhos de ver para se perceber que Bolsonaro está criando confusão e, evidentemente, semeando um golpe. Walter Maierovitch, muito obrigada pela participação. Boa noite. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Boa Walter noite. Maierovitch, jurista, nosso comentarista aqui da CBN. Ô Vera, e para a gente arrematar aqui o nosso papo, acho que o Maierovitch jogou luz sobre temas muito importantes, né, do ponto de vista jurídico, mas assim, ao fim do dia, o Bolsonaro com esse tipo de comportamento, ele vai plantando a dúvida na cabeça das pessoas, né, não só com relação à urna eletrônica, vacina, gente que nunca duvidou de vacina começa a se questionar, gente que nunca duvidou de urna eletrônica começa a se questionar. Eu trago aqui uma mensagem de um ouvinte, o Paulo Garbuio, ele foi super educado aqui na mensagem, boa tarde e tal, aí ele indaga assim: você acredita mesmo nas informações do TSE? Você acha mesmo que o sistema, o software do processo eleitoral é inviolável? Mandou essa mensagem para mim. Não é uma questão não sou de eu que tenho que fé. achar. Isso que eu ia Exato. dizer. Não é uma questão de opinião, não é como dizer, o azul é bonito, eu prefiro o rosa. Não, tem questões que são fatos ou mentiras. E nesse caso, já está mais do que comprovado, não por nós, né, que estamos aqui dizendo. O TSE abre o sistema eleitoral todos os anos ao escrutínio. E várias entidades já comprovaram que não há possibilidade de fraude, entidades do próprio governo, como o Tribunal de Contas da União. Então, não é uma questão de opinião, mas você vê como é que esse discurso ele vai semeando a dúvida na cabeça das pessoas, né, Vera? Exato, pessoas que sempre saíram para votar, né? O momento do voto é um momento sagrado, é importante, cívico, emocionante para todo mundo, porque é o momento em que você pode ir lá exercer o seu direito de escolher as pessoas que vão representar você por 4 anos. E Bolsonaro está semeando a desconfiança em torno de algo que é crucial à existência da própria democracia e que assegura todos os nossos outros direitos derivam desse, o direito de votar. Essas auditorias do TCU são feitas constantemente, e agora há uma especial justamente por conta das dúvidas que ele levantou. Então, está sendo feita em várias etapas, já há 3 etapas dessas, está no site Tribunal de Contas da União, todo mundo pode ir lá no seu buscador preferido, procurar e ler. Tá lá. As 3 etapas atestam a integridade do sistema, mas o TSE pegou agora, depois desse ato, ato com cometimento de crimes em série pelo presidente da República, e pôs no seu site o desmentido ponto a ponto do que o Bolsonaro falou. A história da fraude, a história do inquérito, a história de que o sistema ficou invadido por hackers, etc, etc, que o Fachin soltou o Lula, que é outra mentira, porque não foi uma decisão monocrática dele, foi uma decisão do Pleno, do Supremo. Então, está tudo lá, à disposição de quem quiser se informar. O que o presidente está construindo é uma narrativa para o caso dele perder a eleição. E ele parece acreditar muito fortemente que ele vai perder a eleição, porque ele fica trazendo o ex-presidente Lula para uma conversa como essa, em outro crime eleitoral, transformou num palanque, um ato, uma solenidade dentro do Palácio do Planalto. Ele mostrou vídeos dele sendo recebido aí, cidades afora, para mostrar como ele é querido. Então, é uma necessidade de autoafirmação perante o adversário. Isso também é vexaminoso aos olhos dos embaixadores, porque é essa imagem
que a gente transmite para o país, de um presidente, um governante que está deixando de governar e se preocupando única e exclusivamente com a campanha. Então, convido a todos a se informarem, as fontes estão aí, oficiais, no meu Twitter eu publiquei todos esses links para os desmentidos das fake news levantadas pelo presidente, e agora nos resta esperar a manifestação de quem de direito, o senhor Rodrigo Pacheco, o senhor Arthur Lira, senhor Vladimir Aras e também Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, todos eles têm de falar a respeito do que a gente assistiu hoje, que foi muito, muito grave. A gente recebeu até mensagem também da Áurea, nossa ouvinte de Joinville e Santa Catarina, lembrando dos partidos políticos, né? Perguntando se os próprios partidos vão vir a público e se manifestar a respeito de tudo isso que a gente acompanhou, né? Dos pré-candidatos, eu vi que a senadora Simone Tebet falou agora e não vi ainda nenhum dos outros, mas também eles precisam falar. Essa é a semana em que começam a ocorrer as convenções, a do Bolsonaro no domingo, a do Lula na quinta-feira, a do Ciro na quarta. Então, o processo eleitoral vai começar para valer e não pode começar sob essa mácula e esse risco de que não ocorram eleições. Isso não é admissível, gente. É porque os partidos também fazem parte, também são convidados a fiscalizar todo esse processo das urnas eletrônicas, né? Então, estão carecas de saber que as eleições não são passíveis de fraude, e até porque, gente, todos os políticos que estão aí e que já passaram pelos cargos foram eleitos pelas urnas eletrônicas, desde lá do final dos anos 90. O próprio Bolsonaro e seus filhos foram eleitos várias vezes para vários cargos pela urna eletrônica e nunca contestaram, né? Para ser eleito, a urna sempre funcionou. Agora vai lançar dúvida sobre lisura de urna eletrônica, realmente. É isso. É isso. Vera, obrigada por hoje. Não tem nem música num dia como hoje, mas amanhã a gente está de volta. Um beijo. É isso. Até amanhã, gente. Ótimo descanso para todos. Tchau, Vera. Até. Vamos para o Repórter CBN 6h30.